pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre o anel de polinômios, que é o objeto de estudo desse capítulo. Então eu começo definindo o que é um polinômio. Então um polinômio p de x, com coeficientes em um anel A, então uma expressão do tipo a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, mais a3x ao cubo, mais etc. a n x elevado a n, onde os a's são elementos do anel, o n é um número natural. E observem que isso daqui é simplesmente uma expressão formal, porque tem várias coisas que não estão definidas aqui, né? A hora que a gente colocar um x, não sei que elemento que é esse, né? O A está no anel, o x é o que a gente chama de uma indeterminada. Então eu estou simplesmente justapondo aqui esses dois elementos. E além disso, estou somando com outro elemento, nesse caso aqui um elemento do anel, e aqui outro elemento dessa forma. Então a gente pode pensar nisso daqui como uma expressão puramente formal. E a gente vai chamar de A colchete x, esse símbolo aqui, o conjunto de todos esses polinômios, com coeficientes no anel A e na variável x. A gente diz que dois polinômios são iguais, então eu peguei aqui um polinômio f de x, que é a0 mais a1x mais a2x2 mais até um anx elevado a n, e um g de x, que eu chamei os coeficientes aqui de b, e estou indo até bmx elevado a n. A gente diz que esses polinômios são iguais se o m for igual ao n, e os respectivos coeficientes, né, os a's aí e os b's, são iguais. Né? Esses números aqui são chamados coeficientes do polinômio, que são os elementos lá do anel. O grau de um polinômio é o maior natural no qual o a índice n é diferente de zero. Ou seja, é a maior potência de x que aparece no seu polinômio. E a gente vai denotar esse grau por GR P de x. Então, isso aqui é o grau de P de x, tá? Polinômios de grau n, no qual o coeficiente líder, né, esse coeficiente do termo de maior grau do polinômio, a gente chama de coeficiente líder. Então, os polinômios que têm o coeficiente líder igual a 1 são chamados de mônicos, tá? Polinômios mônicos. A gente não define grau do polinômio nulo, então esse polinômio aqui é o único polinômio que não tem grau definido. Mas se o polinômio for constante, então se a gente tiver um polinômio, por exemplo, f de x igual a 7, então ele é uma constante, mas não nula. Então esse sim tem grau e o grau dele é definido como zero, tá? Ele tem grau zero. E agora o que a gente vai querer é introduzir duas operações nesse conjunto de polinômios, a soma e a multiplicação, de tal forma que esse conjunto se torne um anel. Então, como é que a gente vai definir a soma de dois polinômios? Então, eu peguei dois polinômios aqui, f e g. Observem que eu já escrevi esses dois polinômios terminando aqui, né, com n mais uma parcelas. Né? Ambos terminam em anx elevado a n e aqui bnx elevado a n. Então, por que eu posso fazer isso? Né? Porque é lógico que se eu tiver um polinômio assim, f de x igual a 1 mais x2, por exemplo, e tem um polinômio g de x de grau maior que 2, por exemplo, x3. Então, eu posso escrever o f como sendo 1 mais x2 mais 0, x3. Vamos supor que aqui fosse até, né, o x7, então eu poderia completar aqui 0x4 mais 0x5 mais 0x6 mais 0x7. Tá? Então, dessa forma, quaisquer dois polinômios, eu posso pensar que eles têm o mesmo número de parcelas, bastando completar com 0 vezes, né, a potência de x correspondente até, né, eles atingirem o mesmo número de parcelas. Tá? E aí, dessa maneira, eu defino a soma desses dois polinômios como sendo a respectiva soma dos coeficientes aí correspondentes. Então, por exemplo, os coeficientes do termo x elevado a 0, né, que são os coeficientes aqui independentes, eu somo. Os coeficientes do termo x elevado a 1, então eu vou somar. Os coeficientes do termo x elevado a 2, eu também vou somar. E esse vai ser o polinômio soma, até o último termo, x elevado a n, cujo coeficiente vai ser a soma, né, dos respectivos coeficientes de f e g. Então, é a soma definida de maneira natural, então essa é a soma de dois polinômios. E como é que a gente... vamos só ver uma observação do grau antes, né? Então, o grau da soma é menor ou igual do que o maior grau entre f e g, né? Aqui o máximo de grau de f e grau de g, né? Por que isso? Porque pode acontecer o seguinte, suponha que eu tenho um polinômio que é, por exemplo, né, 1
mais x2 mais x3, e eu tenho um polinômio g que seja menos x3 mais 4, por exemplo. Então, observem que o grau de f é 3, o grau de g também é 3, mas a hora que eu faço f mais g, o que acontece, né? Observem que os coeficientes de grau 3 aí aqui vai ficar 1 mais 4, né? O termo independente. O termo de grau 2 aqui, né? Se eu deixar com o termo de grau 1, seria aqui o x. Termo de grau 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0, x2. Mais o termo de grau 3, aqui ficaria 1 mais menos 1. Então, observe que o termo de grau 3 era... Desculpem. Então, zerou o termo de grau 3 e, portanto, o grau da soma, nesse caso aqui, vai ser 2, que é menor do que o máximo dos graus ali anteriores, que eram 3. Tá? Então, pode acontecer de cancelar, ao somar, de cancelar a parcela de maior grau desses dois polinômios. Então, o grau da soma é sempre menor ou igual ao maior dos graus que você está somando. A igualdade ocorre, observe quando é que a gente vai ter que o grau da soma é exatamente igual ao maior grau. Quando esses polinômios, então acho que é o que eu escrevi aqui, né? Então a igualdade ocorre se o grau de f for diferente do grau de g. Então toda vez que o grau de f for diferente do grau de g, a gente vai ter que a igualdade ocorre, né? A igualdade também pode ocorrer, é lógico que se aqui a gente tivesse, né, 2x3, a igualdade também ia ocorrer, porque ao somar aqui o grau ia continuar dando, né, 3, o grau da soma, que corresponde ao maior deles, tá? Mas, com certeza, se os graus forem diferentes, não vai acontecer esse tipo de coisa que eu fiz aqui desse exemplo. E agora vamos definir o produto. Então, eu vou definir o produto desses dois polinômios. Observem que aqui eu já escrevi, né, diferente, os dois tendo parcelas diferentes, mas tanto faz, se a gente completar com zeros, a definição é a mesma. Então, a gente vai fazer o produto de maneira distributiva, é como se eu estivesse aplicando a operação distributiva. Então, aqui vai ficar A0 vezes B0, mais A1, B1x, mais A0, B2x2, multiplica todo mundo por todo mundo e depois agrupa os termos de mesmo, né, os monômios aí de mesmo grau. Então, o único termo independente aqui vai ser o A0 vezes B0. Observa que A0 vezes qualquer outra parcela aqui vai ter x, e da mesma forma, né, se eu faço a multiplicação inversa aí. Então, o único termo independente é A0, B0. O que teria termo de grau 1 aqui? A0 vezes B1 e A1 vezes B0, que é o que está aqui, tá? E por aí vai. Se a gente fizer a distributiva, nós vamos ter exatamente a expressão que está escrita aqui embaixo, que é definida como sendo o produto de dois polinômios. Com essas operações que a gente definiu de soma e multiplicação, o conjunto A de x, a gente consegue mostrar que ele é um anel, ou seja, ele satisfaz todas aquelas propriedades, a soma é comutativa, a soma é associativa, ela tem o elemento neutro da soma, que vai ser o polinômio nulo, esse é o elemento neutro da soma. Todo polinômio, então elemento neutro aqui da soma, todo polinômio vai ter o seu simétrico, que é o menos p de x, né? Ele é o simétrico de p de x, porque se eu somar com p de x vai dar zero. A multiplicação, ela é associativa e distributiva em relação à soma, pela própria definição da multiplicação. Então, com isso a gente prova que ele é um anel, e mais do que isso, esse anel tem identidade, ele tem elemento neutro da multiplicação. Né? Se eu considerar o polinômio constante igual a 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele é um anel com identidade ou com unidade. Se esse anel for comutativo, se o anel dos coeficientes, né, se o A for comutativo, então a gente consegue ver facilmente que o A de x também é comutativo, porque a multiplicação aqui no polinômio, né, ela depende fortemente da multiplicação entre os coeficientes. Então, se a gente troca aqui g vezes f, o que vai trocar aqui na definição é b0a0 mais b1a0 mais b0a1. Então, se aqui dentro, né, só no A, o produto for comutativo, o f vezes g vai ser igual a g vezes f. Então, a gente consegue ver que se o anel dos coeficientes é comutativo, o anel dos polinômios, com coeficientes nesse anel, também é comutativo. Se esse anel dos coeficientes é um domínio, então o anel dos polinômios também vai ser um domínio. Tudo lá pela definição da multiplicação de dois polinômios.
E aí, se o anel dos coeficientes é um domínio, a gente tem uma das propriedades importantes do grau, que é o que a gente fala propriedade multiplicativa do grau, que o grau do produto é a soma dos graus. Né? Por que isso acontece? Porque se eu estou num domínio, lembra, o grau de f vezes g, vamos supor que eu estou com essa notação aqui, tá? F é esse polinômio e g é esse polinômio aqui. Onde eu vou supor, aqui eu já podia, vamos pegar diferente só para, né? Vamos pegar esses, igual do produto aqui, tá? O f, aqui é a nxn, e o b, que é a maneira que a gente mais escreve, né? A gente nunca completa com zeros aí. E o g é o bmxn. Então, o an é diferente de zero, que seria o maior grau aqui seria o grau do f de x, né? Então, o coeficiente de maior grau. E o bm também diferente de zero, tá? Vamos supor que o grau de g é m. Então, se a gente está num domínio, significa que a hora que eu fizer a n vezes bm, isso vai dar diferente de zero. Porque isso aqui só seria zero se um dos dois for zero. Então, como os dois são diferentes de zero, o produto também vai dar diferente de zero. E a gente sabe que o coeficiente, né, de maior grau aqui do f vezes g é a n vezes bm. Então, que significa que o grau do f vezes g vai ser n mais m, que é o grau de f mais o grau de g, que é o que está aqui. Né, que o grau do produto é a soma dos graus. Tá? Então, isso se eu tiver no domínio, observe que eu usei fortemente que se eu tinha lá a n diferente de zero e bm diferente de zero, a hora que eu multipliquei, eu preciso garantir que isso daqui também não é zero, tá? Agora tem uma generalização dessa propriedade que a gente pode mostrar também, que o A não precisa ser um domínio, mas basta que um desses elementos, ou o AN ou o BN, sejam inversíveis, a gente garante que essa propriedade continua, né, essa propriedade aí do grau continua valendo, que o grau do produto é a soma dos graus. Isso é fácil de ver, eu deixei como exercício lá para vocês, mas a ideia é essa daqui. Tá vendo? Então, suponha que a gente tenha que f, né, tô com a mesma notação, f é esse polinômio aqui, a n, xn mais a0, com a n diferente de zero, né, o grau dele é n, e o g é isso daqui, bm, xm mais um b0, com o bm diferente de zero. Ah, então, suponha que os coeficientes estejam num anel, mas que eu saiba que, por exemplo, o AN é inversível. Existe o inverso do AN. A gente sabe que ao multiplicar, né, o F vezes G, a gente vai ter AN BM, x elevado a n mais m, mais etc. aqui, o A0, B0. E aí, para eu garantir que o grau desse produto é exatamente n mais m, que é o grau de f mais o grau de g, né, que é o que está aqui, eu preciso garantir que isso aqui não é zero. Né? Mas olha o que acontece se a n vezes bm for zero. Como o a é inversível, se o a é inversível e isso daqui der zero, multiplica pelo inverso do a os dois lados. O que vai dar? Então, a n aqui vezes zero, isso aqui obviamente zero. Olha o que a gente chega. Como isso aqui é identidade, eu chego que, deixa eu escrever aqui em cima, né? A gente chega que o BM é zero. Concorda? Né? Então, se esse produto for zero e o A for inversível, eu chego que o BM é zero. Mas observe que o BM não pode ser zero, porque o M é o grau de G. Né? E por definição de grau, é o maior número natural no qual o coeficiente é diferente de zero. Então, aí você chega num absurdo, mostrando que, de fato, esse produto tem que ser diferente de zero e o grau de F vai ser, o grau de F vezes G vai ser a soma dos graus, tá? Então, eu deixo vocês escreverem, né, isso direitinho lá no exercício que eu passei para vocês. Aí, dessa maneira que a gente definiu o conjunto dos polinômios em uma variável, a gente pode estender essa definição para os polinômios em duas variáveis. Então, a gente define esse conjunto dos polinômios com coeficientes em A, nas indeterminadas, por exemplo, x1 e x2, como sendo, né, o conjunto dos polinômios na indeterminada x2 com coeficientes nesse anel aqui, porque a gente acabou de ver que isso é um anel, no anel AX1. Definindo dessa maneira, qual que é a vantagem? Que eu consigo estender tudo que a gente viu, que eu trabalhei num conjunto dessa maneira aqui. Né? A gente definiu tudo aqui, num conjunto de polinômios em uma indeterminada com coeficientes em um anel.
Então, isso daqui é um anel. Isso aqui estaria fazendo o papel do meu, né? Vamos supor que eu chamo aqui de B de X, onde B é um anel. Então, esse aqui seria o meu B e essa aqui seria minha indeterminada. Então, dessa maneira, eu estendo tudo que a gente viu pode ser estendido para um polinômio em duas variáveis com coeficientes num anel A. E se eu faço isso indutivamente, a gente tem os polinômios em N variáveis com coeficientes em A. Então, a gente trabalha da mesma maneira. Por exemplo, se eu tenho aqui, peguei aqui um polinômio, ao invés de x1, x2, x3, né, chamei de xyz, que é mais comum. Então, se eu tenho aqui um polinômio em 3 variáveis, esse aqui, por exemplo, eu posso pensar nesse polinômio como sendo os coeficientes, né, o anel dos coeficientes aí, o anel dos números reais. Então, ele está aqui em R de xyz, coeficientes em R nas variáveis xy e z. Então, cada parcela, observe que cada parcela dessa soma que a gente chama de um monômio. Esse monômio aqui, a gente fala que esse monômio tem grau 3, que é a soma dos expoentes aqui das respectivas variáveis. Esse monômio aqui também tem grau 3, que é aqui 2 mais 1. Esse monômio aqui, observe que ele tem grau 5 mais 4 mais 3, que dá 12, né? E esse monômio aqui tem grau 0. Então, o polinômio também é uma soma de monômios desse tipo. Aí o grau, como que a gente define o grau de um polinômio em várias variáveis? Né? Então, o grau de um polinômio não nulo em N variáveis, né, é o maior grau de todos os seus monômios não nulos. Nesse exemplo que está aqui em cima, lembra, esse monômio tem grau 3, esse aqui também tem grau 3, aqui tinha grau 12, né? Grau 12. Então, o grau de P de X, nesse caso aqui, é 12. Tá? Esse monômio aqui tem grau 0, né? Então, o maior grau dos monômios aí é 12, vai ser o grau do polinômio. A gente fala que um polinômio é homogêneo, de grau m, se todos os monômios têm o mesmo grau. Né? Observe que esse polinômio que eu apresentei aqui, ele não é homogêneo, que eu tenho monômios aqui de graus distintos. Aqui tem grau 3, aqui tem grau 3, aqui tem grau 12 e aqui tem grau 0. Então, nem todos têm o mesmo grau. Então, quando todos os monômios têm o mesmo grau, a gente diz que o polinômio é homogêneo desse grau, de grau m, tá? Se todos os monômios dele têm grau m. Agora, quando um polinômio não é homogêneo, a gente fala das componentes homogêneas desse polinômio. O que é uma componente homogênea de grau m de um polinômio? É a soma dos monômios de grau m desse polinômio. Então, por exemplo, nesse polinômio aqui, né, a gente tem qual que é a componente homogênea de grau 0? É o menos 1. Ele tem um monômio de grau 0, que é o menos 1. Qual que é a componente homogênea? Observe, de grau 1 ele não tem nada, né? De grau 2 também não. Mas de grau 3, ele tem dois monômios de grau 3. Então, a soma desses monômios, então, raiz de 2 aqui, x2e, isso aqui a gente fala que é a componente homogênea de grau 3 de p de x. Então, é a soma de todos os monômios de p de x de grau 3. E a componente homogênea de grau 12 só tem um, que é essa daqui. Se tivesse outro monômio aqui de grau 12, bastava eu somar todos esses monômios de grau 12, tá? Então, um polinômio nada mais é do que a soma de suas componentes homogêneas. Então, é o que está aqui. Tá vendo a soma dos monômios não nulos de grau m em um polinômio de várias indeterminadas é um polinômio homogêneo chamado componente homogênea de grau m. Tem que me tirar daqui de novo, né? Então, aqui era só para exemplificar, para a gente terminar com um exemplo. Peguei aqui um polinômio em 3 variáveis, x1, aqui eu chamei de x1, x2, x3. Então, primeiro vamos ver se ele é homogêneo. Então, esse aqui é um monômio de grau 4, esse aqui é um monômio de grau 5, observe que ele já não é homogêneo mais. Esse aqui é um monômio de grau 3, esse aqui também é um monômio de grau 3, esse aqui também de grau 3, esse aqui de grau 4, esse aqui de grau 5. Então, esse polinômio não é homogêneo, ele tem componentes homogêneos. O grau dele, observe que o grau dele é 5, né? É o grau de P de x aqui. É o monômio de maior grau que aparece aqui, é 5. Então, esse polinômio tem grau 5, ele não é homogêneo. E quem é a componente homogênea dele de grau 3? Então, se eu pego todos esses monômios de grau 3 aqui, somo, esses 3 aqui formam um polinômio homogêneo de grau 3, que é a componente homogênea de grau 3 de P de x. A componente homogênea de grau 4 seria a soma desse monômio com esse monômio.
essa componente homogênea de grau 4 de P de x, que é um polinômio homogêneo de grau 4. E se eu pego as componentes homogêneas aí de grau 5, a soma de todas elas me dá um polinômio homogêneo de grau 5, que é chamado componente homogênea de grau 5 de P de x, tá? Então, são só definições que a gente vai usar, né, ao longo desse capítulo sobre polinômios.